Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Já deixa o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente, comente alguma dúvida ou sugestão, garanto que os moderadores irão ler tudo e compartilhe com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade. Ouça quantas vezes quiser até ter a certeza de que entendeu e de que reteu o suficiente para ensinar a um interno. Depois é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos para o nosso tema de hoje, que será fraturas do húmero distal, segunda parte. Senta que lá vem história. O grande desafio desse tema, logo de cara, é que não existe tolerância anatômica para erro, sabe? Uma redução que fica, 2 milímetros fora do lugar no húmero distal já se traduz em um cotovelo rígido e doloroso no pós-operatório. Com certeza. O nosso foco hoje é dissecar as evidências e aquele raciocínio clínico por trás dessas lesões intraarticulares complexas. E, para começar, vamos direto ao que parece ser um paradoxo ortopédico. O tratamento conservador, imagino. Exatamente. A escola tradicional, tipo AO, prega que fraturas intraarticulares exigem redução anatômica e fixação rígida absoluta, certo? Certo, fixação absoluta sempre. No entanto, a gente sabe que existe um cenário específico onde simplesmente decidimos não operar uma articulação totalmente destruída. O quão viável é realmente tratamento conservador hoje em dia, considerando todo aquele risco de artrose pós-traumática? Então, o tratamento não cirúrgico para essas fraturas perdeu muito espaço, né? Ele é praticamente proscrito em adultos jovens e ativos. Não dá para deixar um jovem com o cotovelo solto. Pois é. A indicação acaba recaindo de forma muito estrita sobre o paciente idoso com baixíssima demanda funcional ou aquele paciente com comorbidades sistêmicas severas. Tipo uma insuficiência cardíaca grave, que o risco anestésico vai lá pro teto. Exato. O raciocínio aí não é buscar a perfeição articular, mas sim evitar o colapso sistêmico do paciente na mesa de cirurgia. A gente utiliza um método muito antigo, descrito por Eastwood lá na década de 30. O famoso bag of bones, ou saco de ossos. Isso, saco de ossos. A gente mantém o cotovelo do paciente pendente com uma tipóia do tipo collar and cuff, sabe? Aquela de colar e punho, deixando o cotovelo entre 90 e 120 graus de flexão. Mas espera aí. Conceitualmente, adotar esse método bag of bones para uma solução de continuidade intraarticular não soa como uma heresia ortopédica contemporânea? Parece um pouco, sim. Não seria apenas abandonar esse cotovelo à própria sorte por medo do risco cirúrgico? O que impede que esses fragmentos consolidem numa massa completamente disforme e travada? É uma ótima provocação, mas a resposta é a biomecânica da ligamentotaxia. Não é abandono, entende? É uma contenção de danos totalmente guiado pela biologia. Certo. A gravidade, aliada à tensão cápsulo-ligamentar e do envelope de partes moles, acaba alinhando os fragmentos de uma forma, digamos, funcionalmente aceitável. E sobre os resultados reais disso? Porque na teoria é bonito, mas e na prática? Na prática, a gente tem um estudo clássico de Desloges e colaboradores que joga muita luz nessa questão. Eles documentaram uma taxa impressionante, tipo 81% de consolidação nesses pacientes idosos. 81% apenas com a tipóia uau! Claro que existe um preço funcional alto. Esses pacientes apresentam um déficit de extensão bem significativo. Eles perdem quantos graus em média? Eles perdem cerca de 22 graus de extensão em comparação ao lado não afetado, o lado são. Mas veja bem, para um paciente restrito ao domicílio, um cotovelo indolor que permite levar a mão à boca é um sucesso terapêutico gigantesco. Com certeza, especialmente considerando que a alternativa seria uma falha catastrófica do implante, o famoso hardware failure, num osso osteopênico. Exatamente. O osso às vezes não segura nem o fio guia, imagina uma placa. Bom, uma vez que a gente estabelece que a cirurgia é o padrão ouro para pacientes rígidos, com fraturas AO tipo B e C, o primeiro grande obstáculo técnico surge antes mesmo de pegar a furadeira. A via de acesso. Isso, a exposição.
Se o cirurgião não vê a fratura, ele não reduz. E aqui a gente entra na eterna dicotomia entre a osteotomia do olecrano e as vias poupadoras do mecanismo extensor. É um debate quente. Vias paratricipital, lateral paraolecraniana. Pois é, se a via poupadora não causa dano adicional ao osso, por que a gente ainda insiste em serrar o olecrano do paciente de rotina? A resposta reside puramente na porcentagem de exposição articular. Vias poupadoras, como a abordagem paratricipital, ou a via de Van Gorder, aquela conhecida como língua de tríceps. A via em formato de V invertido. Essa mesma. Elas expõem apenas cerca de 35% da superfície articular do húmero distal. São excelentes, claro, mas para padrões extra-articulares tipo A ou fraturas B e articulares simples tipo C1 e C2. Entendi. Tem até aquele estudo do Weber que mostra os benefícios dessas vias poupadoras, né? Exato. O estudo de Weber e equipe demonstrou que a via língua de tríceps resulta em um arco de movimento superior, em torno de 108 graus contra 93 graus da osteotomia. Além do bônus de ausência de neurite ulnar se comparado com a osteotomia. 0% de neurite no estudo deles, isso é fantástico. Então, com resultados tão superiores em arco de movimento e menor complicação, por que a osteotomia do olecrano não foi aposentada de vez? Quais são os dados de morbidade direta de se cortar esse osso? Então, a literatura aponta que até 27% dos pacientes submetidos à osteotomia do olecrano têm complicações direto no sítio do corte. Nossa, quase 30%. É muita coisa. É alto. Tivemos casos de pseudoartrose ou aquela irritação de pele clássica causada pela banda de tensão ou pela placa. Mas ela não pode ser aposentada porque a anatomia dita as regras. Para fraturas tipo C3, você diz? Exato. Para uma fratura C3 com diminuição articular severa do arco troclear, você precisa de uma visualização panorâmica que só a osteotomia te dá. Ela chega a dar quase 60% de exposição. Sem essa visão de cima, a redução condral fica imperfeita, né? Cheia de degraus. Fica. E uma redução imperfeita ali gera degeneração condral muito rápida. Mas a técnica para a osteotomia faz toda a diferença para minimizar essa morbidade, claro. Tem aquele detalhe anatômico crucial para o TEOT, a regra do corte em chevron. Ah, isso chove nas provas. O corte em chevron, em formato de V, deve sempre ter o ápice apontando para distal. Porque isso aumenta a área de contato para consolidação, certo? E dá estabilidade rotacional. Com certeza. Mas o ponto mais crítico e que todo residente tem que saber é que a serra deve entrar na bare area, a área nua. Aquela zona central da incisura sigmoide maior que não tem cartilagem articular. Isso. Cortar ali garante que o cirurgião não cause uma lesão condral e iatrogênica. E tem um pulo do gato técnico antes de ligar a serra, que é o pré-contorno da placa. Ah, de colocar a placa de reconstrução no olecrano antes de cortar? Exatamente. Você pré-molda a placa e perfura os fulos do olecrano antes de realizar a osteotomia. Isso assegura que, lá no final do plantão, no fechamento, o osso se encaixe perfeitamente na posição anatômica. Genial! Bom, com a articulação exposta, entramos na engenharia da fratura em si. Como transformar aqueles fragmentos instáveis em um construto rígido suficiente para mobilização precoce. É aí que a biomecânica da fixação bicolunar entra em cena. E aqui o bicho pega. A escola O, historicamente, nos ensinou a montar placas ortogonais, a 90 graus uma da outra. De repente, a placa paralela virou a queridinha dos congressos. Verdade, virou febre. Isso é marketing puro da indústria de implantes ou existe uma biomecânica real por trás? Tem biomecânica real e muito bem documentada, especialmente naquelas fraturas transcolunares baixas que exigem placas com alta densidade de parafusos distais. E como as placas paralelas atuam de forma diferente? Elas criam o que chamamos de conceito de ponte romana. Imagina um arco troclear todo cominuído. Com os sistemas de placas paralelas pré-contornadas modernas, você tem um travamento que cria um arco unificado. Então, um parafuso vai de uma placa em direção à outra. Exato. Os parafusos longos interfragmentários interdigitam, estabilizando muito melhor a cominuição.
A placa de reconstrução de 3,5 milímetros medial, que a gente usava muito nas montagens ortogonais antigas, falhava frequentemente em sustentar essas forças. Entendi. E quando o padrão de fratura muda? Por exemplo, nas fraturas do capítulo, a clássica classificação AO-ATO B3.1. A biomecânica muda de figura, não é? Muda totalmente. Nas fraturas do capítulo, a biomecânica dita que parafusos passados de posterior para anterior são infinitamente mais estáveis. Porque eles neutralizam a força de cisalhamento de anterior para posterior, que a cabeça do rádio faz, certo? Exato. E o detalhe é que esses parafusos de posterior para anterior poupam a superfície de degeneração condral, já que a cabeça do parafuso fica longe da articulação radiocapitular. Agora, voltando à fixação bicolunar com as placas paralelas. Tem um erro crasso, tipo um pecado capital que o cirurgião pode cometer com esses parafusos longos que cruzam as colunas. Ah, sim. O cruzamento da fossa do olécrano é um desastre mecânico. A fossa precisa estar completamente livre, não é? Tem que estar livre. O bico do olécrano precisa entrar ali durante a extensão máxima do cotovelo. Se um parafuso longo interfragmentário cruza esse espaço, ele atua literalmente como uma parede. Uma trava mecânica. O paciente não estica o braço de jeito nenhum. De jeito nenhum. O paciente acorda, vai tentar fazer a extensão e o cotovelo bloqueia no meio do caminho. É erro de técnica grave. Tem que usar fluoroscopia em múltiplos ângulos para garantir que a fossa está limpa. E quando a osteossíntese falha antes mesmo de começar? Digamos que você abre o cotovelo e o osso está tão osteopênico, tão cominuído, que os parafusos simplesmente perdem o purchase, aquela ancoragem, rodam em falso. O famoso ponto de não retorno. É desesperador quando você não tem o plano B na sala. É hora de mudar o plano para artroplastia total, a TEA. Quais são as indicações precisas e absolutas para ir direto para uma TEA primária no trauma? Bom, a indicação clássica é o paciente idoso, com osteopenia severa documentada, ou aquele paciente que já tem uma artrite reumatoide prévia destruindo a articulação. Se o osso é irreconstruível e o paciente tem baixa demanda, até é a salvação. E as contraindicações absolutas? Pacientes jovens ou ativos, trabalhadores braçais. E infecção ativa, obviamente. Nesses casos, a TEA está proscrita no trauma agudo devido ao altíssimo índice de soltura precoce. E um detalhe cirúrgico avançado que cai muito em prova. Na artroplastia para trauma, os implantes precisam ser do tipo linked ou semi-constritos. Por que não usar o unlinked? Porque no trauma, a energia da fratura destrói toda a estabilidade ligamentar. Os ligamentos colaterais vão embora. Os implantes linked suprem essa ausência, mantendo a dobradiça unida. Entendi. E sobre o alinhamento? Tem um detalhe técnico do componente humeral, não tem? Sim, detalhe crucial. O componente humeral deve ser posicionado com 14 graus de rotação interna em relação à cortical posterior plana do húmero. Se não fizer isso, a cinemática do cotovelo vai para o espaço. 14 graus, anotado. Mas me diz uma coisa, trocar uma fratura por uma prótese total no trauma parece trocar um problema de curto prazo por uma bomba relógio de longo prazo. Por causa do desgaste, do losing, a hemiartroplastia não seria o meio termo perfeito? É um raciocínio lógico, mas a hemiartroplastia tem indicações hiperestritas. Ela só serve se a superfície articular humeral for irrecuperável, mas as colunas humerais estiverem intactas. Ah, porque você precisa apoiar a prótese nas colunas, claro. Exato. E o paciente precisa ser idoso, mas ativo. Se o paciente for de baixa demanda e tiver as colunas destruídas, até a primária garante o arco de movimento imediato e sem dor, que é o objetivo principal, apesar do risco de desgaste a longo prazo. E por falar em longo prazo, quais são os resultados de sobrevida da TEA? Tem aquele estudo famoso do Barco, né? Sim, o estudo do Barco e colaboradores, eles mostraram uma sobrevida do implante muito boa, cerca de 92% em 10 anos para pacientes não reumatoides. 92% é excelente. Mas tem o outro lado da moeda. Eles relataram 18% de taxa de revisão mecânica. E isso ocorreu principalmente em homens, provavelmente por causa da maior força mecânica exigida do braço nas atividades de vida diária. Faz todo sentido. Bom, operar o cotovelo, seja com placa ou prótese, é caminhar num campo minado anatômico.
Vamos mapear as minas que mais caem nas provas do TEOT e assombram os plantões. O terror dos residentes. Vamos lá. Neuropatia ulnar. De longe, a complicação neurológica mais comum. Tem um estudo nível 1 da equipe do Chen que comparou a descompressão in situ com a transposição anterior subcutânea. Exato. E o estudo mostrou que no longo prazo, usando a escala de Gabelli e Amadio, os resultados são estatisticamente iguais. Tanto faz transpor ou deixar no lugar, em termos de resultado funcional. E aqui entra o pushback prático. Se o nível de evidência 1 diz que não faz diferença transpor ou não o nervo, por que a prática clínica e até a preferência de muitos cirurgiões sêniores ainda insiste na transposição rotineira? Essa é a diferença entre o papel e o centro cirúrgico. Na prática, quando você faz uma fixação bicolunar, você coloca muito material de síntese ali na medial, placas grossas, cabeça de parafuso. O leito fica todo irregular, um pesadelo metálico. Isso. O leito anatômico do nervo fica completamente hostil. A transposição protege o nervo desse atrito direto com as placas durante o movimento diário de flexão e extensão. E o estudo do Chen também trouxe um dado de admissão bem alarmante, não é? Trouxe. Eles descobriram que 24% dos pacientes já chegam no pronto-socorro, no pré-operatório, com sintomas de neuropatia ulnar. Nossa, 1/4 dos pacientes? Por isso que é vital, fundamental, documentar o exame neurológico do ulnar antes de levar o paciente para a sala. Se você não anota, o problema passa a ser uma complicação iatrogênica sua na cabeça do paciente. E outra mina terrestre clássica é a pseudoartrose. A gente sabe que gira em torno de 6%. Onde ela mais ocorre? Tipicamente no nível supracondilar. Raramente é intraarticular pura. E ocorre, adivinha, devido à fixação mecânica inadequada, falta de compressão excêntrica. E por último, nas complicações, a ossificação heterotópica, a famosa OH. Essa é terrível. O estudo de Furui e colaboradores mostrou que ela ocorre em até 49% dos casos, quase metade. E os fatores de risco, tem a ver com o tempo de cirurgia? Tem. Atraso cirúrgico é um fator, mas um maior risco sistêmico é o trauma craniano associado. E do ponto de vista mecânico local, olha que interessante, as placas perpendiculares tiveram um risco maior comparadas às placas paralelas. Olha só, mais um ponto para a ponte humana nas placas paralelas. Com certeza. Bom, a gente jogou muita informação técnica aqui. Para a gente amarrar tudo isso para o ouvinte que está no carro ou revisando o Proteote, vamos fazer o nosso clássico take-home message. Podemos resumir em 12 mandamentos práticos? Eu começo com o primeiro. Manda bala. Número 1. Tratamento conservador, o bag of bones, é exceção. Fica restrito a pacientes sem condições cirúrgicas, idosos de baixa demanda. 2. A cirurgia precoce, ali entre 48 e 72 horas, otimiza os resultados, salvo se houver edema severo ou flectenas. 3. Escolha via de acesso subalieda no padrão articular. Via paratricípital para as extraarticulares e as articulares simples, A2 e A3, e vai para a osteotomia quando for uma C3 cabeluda. 4. Se for fazer a osteotomia do olécrino em chevron, o corte deve obrigatoriamente passar pela bare area, a área nua não articular. 5. Na dúvida da montagem das placas, os sistemas de placas paralelas bicolunares oferecem estabilidade mecânica superior na maioria das cominuições. 6. Em fraturas baixas, transcolunares, maximize a densidade de parafusos lá no fragmento articular distal. 7. Fraturas isoladas do capítulo, as B3.1, exigem parafusos passados de posterior para anterior para evitar a violação e degeneração condral da cabeça do rádio. 8. Cuidado extremo, mas extremo mesmo, com os parafusos longos interfragmentários cruzando a fossa do olécrano. Se cruzar, vai gerar bloqueio mecânico de extensão. 9. Considere a artroplastia total primária ateia, direto naqueles pacientes idosos com fraturas tipo C3 totalmente irreconstruíveis e com osteopenia grave. 10. E lembre-se, em TEA no contexto do trauma agudo,
Implantes líquidos são estritamente necessários porque não há ligamentos colaterais e o componente humeral exige 14 graus de rotação interna. 11. Documente sempre, em todos os casos, a função do nervo ulnar no pré-operatório e a decisão de transpor ou não depende diretamente da quantidade de material de síntese que você deixou na coluna medial. 12. A pseudoartrose ocorre com muito mais frequência no nível supracondilar. Previna isso, garantindo compressão excêntrica interfragmentária primária rigorosa. Perfeito. É fascinante observar o quanto a resolução mecânica de uma fratura tão complexa depende inteiramente de respeitarmos a biologia e a anatomia. É a verdadeira arte da ortopedia, né? Harmonizar o metal frio com o osso vivo. Exato. O que me leva a uma reflexão final para nossa ouvinte. Discutimos exaustivamente o limite do tratamento cirúrgico quando aquele osso é osteopênico demais para segurar um parafuso. O famoso osso com consistência de açúcar molhado. Pois é, mas com todos esses avanços em biotecnologia, nas matrizes biológicas e naqueles moduladores de densidade óssea injetáveis locais, será que num futuro próximo chegaremos a um ponto em que o próprio leito ósseo poderá ser endurecido ali mesmo no intraoperatório? Nossa, isso mudaria completamente as regras do jogo. Imagina o cenário. O cirurgião aplica uma injeção de um biopolímero rápido que transforma aquele osso frágil em um alicerce de altíssima densidade estrutural em minutos. Aí o bag of bones e a artroplastia primária precoce virariam apenas peças de museu. Notas de rodapé nos livros de história da medicina. Exatamente. Fica aí a provocação para o nosso ouvinte ir pesquisar e pensar fora da caixa, porque a ortopedia é um campo que não para de evoluir e, quem sabe, não é um de vocês que vai patentear essa solução. Não duvido nada. O pessoal da nova geração tá vindo com tudo. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, I will be back.